A seguir, hoje o tema do Mundo FG é o Nutribem, um programa desenvolvido pelo governo estadual em parceria com a UFG. Essa iniciativa distribui o Mix do Bem, um alimento desenvolvido com apoio técnico de nutricionistas, engenheiros de alimentos, professores e estudantes aqui da universidade. E os nossos convidados vão explicar como funciona esse programa e como tem sido a distribuição desse alimento. Fique com a gente, o Mundo FG está só começando. Olá para você que acompanha o Mundo FG pela TV UFG ou pela Rádio Universitária 870 AM. Eu sou a Camila Maia, uma mulher de pele clara, cis, com cabelos escuros e lisos na altura dos ombros, olhos também escuros. Hoje estou vestida totalmente de preto e estou de pé no cenário do Mundo FG. Atrás de mim é uma televisão com a logo do programa e uma parede colorida em tons de verde, laranjado e amarelo. E vermelho, perdão. Eu estou aqui em pé, daqui a pouco me encaminho e me sento para começar as nossas entrevistas do dia. Os nossos entrevistados aparecem em duas telas do meu lado direito. Bom, e para fazer a interpretação para Libras, nesse bloco, eu conto com a parceria do Diogo Marques, integrante do Labitave. Ele é um homem de pele parda, com cabelos e olhos escuros e que usa um óculos. Bom, agora sim, vamos falar do Nutribem e da produção e distribuição desses alimentos nutritivos para populações vulneráveis. Quem vai conversar com a gente é a Tânia Ferreira, coordenadora do projeto Mix do Bem e professora da Faculdade de Nutrição da UFG. Ela se identifica como uma mulher branca, com cabelos vermelhos acobreados na altura dos ombros e olhos cor de mel. Olá, Tânia, muito obrigada pela sua presença. Tânia, nós não te ouvimos, acho que o microfone ficou desligado. Desculpa. Olá, muito obrigada pelo convite, boa tarde a todos. Bom, e nós vamos conversar também com a Amanda Rezende, que é nutricionista representante da Organização das Voluntárias de Goiás. Ela se identifica como uma mulher branca, com cabelos castanhos lisos, com luzes loiras e que está gestante. Olá, muito obrigada pela sua presença também. Oi, muito obrigada pelo convite. Bom, eu queria começar com você explicando para a gente esse programa, né? O programa maior chama Nutribem e é produzido a partir dele esse alimento nutritivo, né? O Mix do Bem. Explica para a gente um pouquinho melhor para que o nosso público possa entender, Amanda. O programa Nutribem é uma parceria do Estado de Goiás com a UFG. E dentro desse programa, nós temos a produção de 3 produtos no banco de alimentos, que fica lá na Ceasa. Então, nós temos a produção do Mix do Bem, de frutas desidratadas, e estamos implementando os vegetais minimamente. Tudo isso pensando em aumentar a produtividade, né, e o aproveitamento integral dos alimentos que são doados pela Ceasa. Certo. E tem uma produção também de arroz? Eu estava lendo sobre o projeto, é isso mesmo? Não, o Mix do Bem, ele é um produto à base de arroz, proteína de soja e vegetais desidratados, né? Ele foi pensado de forma que fosse uma refeição nutritiva, saborosa e que levasse a segurança alimentar para todas as famílias goianas. Ah, tá certo. Bom, conversando agora com a Tânia. Tânia, explica pra gente melhor então a produção desse alimento nutritivo, né? Como que é feita, a parceria da UFG com a OVG e o Estado de Goiás. Certíssimo. Esse projeto já está finalizando, né? A gente já está com ele há 2 anos. Nós participamos de um edital da Cargill, fomos contemplados com esse edital. Nesse edital foram comprados desidratadoras para desidratar 4 tipos de vegetais, que são tomate, cenoura, alho e cebola, que compuseram os mix de vegetais
junto com a proteína de soja, junto com o arroz, fizeram o mix do bem, né? Então, nós desenvolvemos a proporção desses ingredientes, ajudamos a montar a planta piloto de produção pelo banco de alimentos, e a produção mesmo ficou com os funcionários do banco de alimentos, a produção e a distribuição, né? Então, ficou por conta da parceria essa execução técnica do projeto, com análises microbiológicas e nutricionais, né? Então, por exemplo, esse mix do bem, ele tem 14% de fibra. Então, por 100 gramas de produto cozido, é uma quantidade bem grande, já que a gente precisa em torno de 5 gramas, né? Então, muito importante para aumentar o aporte de não só de fibra, também como de minerais e vitaminas, né? Porque os vegetais desidratados, ele tem os seus componentes concentrados, né? Uhum. Então, a Universidade Federal, né, por meio da escola, da FANUT, ela oferece o conhecimento técnico, né, para a produção desses alimentos desidratados, é isso? Isso, exatamente. E aí a produção e distribuição foi realizada pelo banco. Bom, depois eu quero falar mais sobre essa questão nutricional também com você, Tânia, mas antes, Amanda, explica pra gente como que é feita essa distribuição, quantas famílias são atendidas, esse mix do bem, ele é incluído em bolsas, né, em cestas básicas, perdão, que são distribuídas para comunidades vulneráveis, atendidas pela OVG. Explica melhor para a gente quem que é atendido, né, quem que recebe esse alimento. Esse alimento, ele é distribuído para as famílias, né, em vulnerabilidade social, cadastradas na OVG. Então, a família que recebe esse alimento, tanto são aquelas cadastradas no Banco de Alimentos da SEASA, da OVG, né, quanto também são enviados para outros municípios. Então, a ideia geral do Mix do Bem fosse que o Banco de Alimentos atendesse toda a região do estado de Goiás, e ele é enviado através de ações da OVG, parcerias com os municípios, ações sociais, né, onde são feito um mapeamento das regiões que mais precisam, e dessa forma esse alimento chega ao prato dos goianos. Até hoje, nós estamos atendendo em média nós estamos entregando em média 20 mil unidades mensais e conseguimos atender 34 mil famílias com o programa. 34 mil famílias. Eu acho até que o nosso GC aqui ficou errado, então, porque a gente colocou menos, a gente tinha colocado menos do que isso. Muito bom, 34 mil famílias atendidas. E como que é a recepção desse alimento? Eu, por exemplo, não tenho muito costume de comer alimentos desidratados. Foi uma questão, porque muitas vezes as famílias também não têm esse costume, né? Acho que não é uma coisa muito corriqueira aqui no Brasil, o consumo desses alimentos, como que ele foi incluído dentro dessas cestas, houve uma explicação, uma conversa sobre a importância nutricional dele? A ideia da desidratação foi que a gente conseguisse pegar o alimento que a gente recebe de doação in natura, né? A gente tentou aproveitar aqueles alimentos que são típicos da culinária goiana e que a gente recebe em grande quantidade, né? Então, que é o tomate, a cenoura e a cebola e o alho, que são típicos também do tempero do arroz. E dessa forma, a gente consegue que um produto que a gente recebe in natura, que teria pouco tempo de vida útil, durabilidade, que ele tenha uma durabilidade muito maior. Então, com isso, o Mix do Bem ele tem a duração de 1 ano. E dessa forma, quando cozido, aquele produto desidratado, ele volta, a consistência, a aparência é do produto in natura, não tem muita diferença. O sabor é muito gostoso, a gente faz a explicação para as famílias, né? Então, a família que a gente atende, a gente sempre dá a explicação antes do produto. Bacana. A Tânia queria complementar? Pode falar, professora. É mesmo, ele reidrata, né? Então, ele desidrata para poder aumentar o tempo de prateleira e depois ele reidrata na hora que a gente vai fazer o arroz. Faz o arroz conforme cada um está acostumado, né? Apesar de ter uma sugestão de
de produção lá do Mix do Bem, né, de cozimento, cada um pode fazer como está acostumado a fazer. Lá mesmo na rotulagem está dizendo para poder ferver a água e colocar o produto. Eu faço como eu faço em casa, né? Eu refogo e aí vou colocando a água fervente 2, 3 vezes, inclusive aumenta até mais o volume, mas o produto ele reidrata. Bacana. Bom, professora Tânia, vou continuar com a senhora para... Ops, a professora Tânia acho que caiu, então vou passar a palavra... Ah, não, voltou, professora. A gente teve um lapso rapidinho aqui, mas deu tudo certo. Professora Tânia, da gente falar da importância nutricional desse produto, né? Infelizmente, a gente sabe que populações em vulnerabilidade acabam comendo produtos muitas vezes mais baratos, mais ultraprocessados, que... Infelizmente, é a opção, né, que elas podem ter naquele momento e que muitas vezes acabam levando a problemas de saúde, né, a déficits de nutrientes ou até mesmo a questões de sobrepeso. Queria que a senhora falasse da importância de pensar nesse alimento para atender essa população e que ofereça nutrientes, fibras, como a senhora destacou, né, a importância também da segurança alimentar dessa população, né, de consumir algo que seja bom para a saúde. Exatamente. Com a Covid, a gente teve um aumento da insegurança alimentar no Brasil e no Centro-Oeste, né? A gente tem que 34,6% dos domicílios estudados estavam em situação de insegurança. 11,7% em situação moderada e 6,9% em situação grave, isso no Centro-Oeste, não falando do estado de Goiás. Então, o Mix do Bem... além de ser um alimento nutritivo, ele é um alimento que chega até as famílias, né? Porque muitas famílias não chegam nem nada, nem alimento processado, nem pouco processado. Agora, em relação à composição nutricional do alimento, né? Ele tem proteína, que é a proteína de soja, né? Na quantidade suficiente para a recomendação diária de uma pessoa. Ele tem carboidrato, que vem do arroz, ele tem a fibra, que vem dos vegetais, e tem algumas vitaminas. Algumas vitaminas hidrossolúveis são perdidas, mas outras vitaminas que não são perdidas com o tratamento que a gente faz, elas estão concentradas. Então, realmente é um alimento bom para ser ingerido pela população. Bom, voltando a palavra para nossa outra entrevistada, a Amanda, queria que também você destacasse, né, como nutricionista, a importância desse alimento e falasse um pouquinho mais de uma questão que você já abordou na resposta anterior, que é a de conseguir aproveitar melhor os alimentos que são arrecadados pela OVG, né, que poderiam acabar sendo desperdiçados e não chegar à mesa dessa população, né, que também é um outro viés do programa. Sim, a intenção da OVG com a desidratação dos alimentos foi realmente essa, que a gente conseguisse aproveitar ao máximo os alimentos que nós recebemos in natura de doação e que esses alimentos chegassem em todo o território goiano e não ficasse concentrado apenas em Goiânia e regiões próximas. Então, daí a ideia de desidratação. Hoje nós desidratamos as frutas também, que são entregues, né? Que a gente consegue aumentar a durabilidade. Então, uma fruta que a gente recebe muito madura, que poderia ser consumida em no máximo 3 dias pela família, com a desidratação a gente consegue uma durabilidade de no mínimo 3 meses. Com isso, a gente tem tempo para distribuir, entregar e a família consumir em outros locais mais longe de Goiânia. E a ideia do Mix do Bem também foi justamente essa, criar um alimento saudável, saboroso, que ele lembra muito do quando preparado aquele arrozinho carreteiro, então, que é bem típico do costume nosso de consumo, e que a gente conseguisse agregar também esses vegetais desidratados. Bom, e queria saber uma questão mais prática, Amanda. Se alguém que está nos assistindo está em situação de insegurança alimentar ou conhece famílias, é possível se cadastrar na OVG? Como fazer para receber esses alimentos, para, né, tentar reduzir esse problema que, como destacou a professora Tânia, é tão grave, né? Ainda dá tempo de se inscrever? O ano que vem esse programa vai continuar? Explica para a gente.
Sim, esse programa ele vai continuar assim e a pessoa ela pode se inscrever para estar recebendo. Se ela tiver direito a algum benefício da OVG, ela já é uma pessoa que já retira esse benefício. Então ela pode ir lá no setor Bueno, se por acaso ela já retira alguma fralda, cadeira de rodas, algum benefício, ela já é um beneficiário. Se não, ela pode caminhar até o banco de alimentos, onde a gente tem as assistentes sociais, que são onde é feito o cadastro, né? Ela precisa de documentos como documento de identidade, espelho do CAD único, comprovante de endereço, e pode estar fazendo o cadastro. Além do mix do bem, essa pessoa passa a receber, se ela estiver dentro dos critérios, uma cesta com frutas e verduras, que é doada semanalmente também no banco de alimentos. E onde que fica o banco de alimentos? O banco de alimentos, ele fica lá na Ceasa. Então bacana. Então, quem precisar de algum auxílio da OVG, pode procurar a sede da OVG lá no setor Bueno. Se quiser também se cadastrar para receber, pode procurar o banco de alimentos dentro da Ceasa. Para a gente... Obrigada pelas orientações. Acho que pode ser que a gente consiga atingir alguém que queira, né, que precise dessa doação. Para a gente finalizar, Tânia, como que é para a universidade, para esse grupo que trabalhou junto, né, para a produção do Mix do Bem, trabalhar nesse sentido, né, de auxiliar populações vulneráveis na criação de alimentos nutritivos? Explica para a gente a parte de dentro, né, dessa experiência aqui enquanto UFG. A Faculdade de Nutrição sempre teve o banco de alimentos como campo de estágio, né? E nisso fazia algumas pesquisas. Aí, como campo de pesquisa, que na área de alimentos que nós entramos, né, foi muito gratificante. Nós dividimos como a parte de desenvolvimento do produto e também a parte de avaliação nutricional, que é um outro grupo, faz parte do projeto, que fizeram avaliação nutricional de consumo de vegetais e o que a apresentação desses vegetais podia estar alterando em termos de consumo alimentar dos beneficiários. Então, foi um projeto amplo que envolveu 8 alunos da Faculdade de Nutrição, 8 alunos da Faculdade de Engenharia de Alimentos e mais os professores, mais coordenadores, mais a Amanda e a Marília, que são gerentes técnicos do Banco de Alimentos, né? E, com isso, nós executamos pesquisa, extensão e um convênio, né, que foi firmado com o setor de convênio com a universidade. Então, foi uma experiência muito enriquecedora, além do que os alunos trabalharam presencialmente, mesmo na época da Covid, e isso para muitos alunos foi muito enriquecedor, porque não estava tendo muitas atividades, né, presenciais na época, estágios. Acho que a professora Tânia caiu, infelizmente. Questões de internet, pessoal, peço desculpas. Professora, o finalzinho da sua fala foi cortado porque a senhora caiu. Se a senhora quiser encerrar, que aí eu já agradeço as duas, né, daqui a pouquinho, para a gente encerrar o nosso primeiro bloco. E, mais do que nunca, é a gente trazer, né, a transferência do conhecimento, trazer diretamente, aplicar, né, junto à comunidade, saber que a gente pode fazer alguma coisa para mudar a situação, que é isso que a universidade, para isso que ela veio, né, para mudar a situação da realidade das pessoas, da realidade das famílias. Então, a gente veio auxiliar um projeto que já vinha sendo feito, né, pela OVG, fomos auxiliar e isso nos engrandeceu muito. Tá certo, professora Tânia. Parabéns pela iniciativa, pela parceria e muito obrigada por estar aqui com a gente no Mundo UFG. Obrigada a vocês. Muito obrigada também, Amanda. Muito bom poder falar desse projeto. Espero que a gente possa falar de outros projetos também de auxílio à população em vulnerabilidade aqui no estado. Já que está gestante, vou desejar também uma boa gestação e uma boa hora para você, Amanda. Muito obrigada, foi um prazer. E a gente continua a falar sobre esse projeto que desenvolve o Mix do Bem daqui a pouquinho com outras duas convidadas. Não sai daí, o Mundo UFG volta em instantes.
Uma história construída por mãos que cuidam e ensinam só poderia resultar em atenção e conhecimento para toda a população. A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas, Fundac, desenvolve desde 1998 um trabalho de excelência que garantiu a manutenção e prestação de serviços no Hospital das Clínicas em momentos importantes da história do HC. Hoje, por meio do corpo de profissionais competentes, a Fundação gere unidades municipais de Goiânia e também estaduais, voltadas para os usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, todas elas consideradas de ponta pelos usuários. Além disso, a Fundac realiza a cogestão e também o incentivo e financiamento de pesquisas, atividades de extensão e ensino, junto aos professores, técnicos administrativos e alunos dos mais variados cursos da área da saúde da Universidade Federal de Goiás. O trabalho da Fundação é baseado em 4 pilares: transparência da gestão, total comprometimento com a qualidade dos serviços assistenciais, otimização de custos, eficiência e eficácia em uma assistência humanizada. Assim, ela atua com respeito, carinho e dedicação a quem precisar. Fundac, uma fundação feita por gente que cuida da gente. Nenhuma descoberta humana começa sem pesquisa. É ela que faz a sociedade crescer e caminhar, que encontra soluções, promove a evolução de um país, melhora a qualidade de vida das pessoas e garante o futuro. Desde 1981, a Fundação de Apoio à Pesquisa, a FUNAP, trabalha com a gestão de projetos de pesquisa, ensino e extensão, bem como desenvolvimento institucional e inovação tecnológica. Ela atua como um verdadeiro escritório de negócios em apoio à Universidade Federal de Goiás e outras instituições científicas e tecnológicas nacionais, conectando o conhecimento acadêmico à experiência profissional para a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. A FUNAP toma decisões baseadas nos princípios fundamentais: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Traga seu projeto para a Fundação. Acesse o site funap.org.br ou entre em contato pelo telefone 3216-7300. FUNAP, porque grandes ideias precisam de apoio. Estamos de volta com o Mundo UFG de hoje. Acompanhe o nosso programa pelas redes sociais da TV UFG. Nós temos YouTube, Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Você busca por TV UFG nessas plataformas e encontra a gente, já começa a seguir, viu? Que é sempre bom. Você pode também curtir, compartilhar e interagir com o nosso conteúdo. E nós continuamos a falar sobre a produção e distribuição do Mix do Bem. Agora nós recebemos a Rafaela Souza, que é estudante de Engenharia de Alimentos da UFG. Ela se identifica como uma mulher alta, branca, com olhos e cabelos escuros e que usa óculos. Olá, Rafaela, obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda ao Mundo UFG. Muito obrigada, Camila. Boa tarde. Obrigada pelo espaço. Bom, e também vamos conversar com a Adriana Régia, professora de Engenharia de Alimentos da UFG e pró-reitora adjunta de Extensão e Cultura. Ela se identifica como uma mulher baixa, branca, com olhos verdes e cabelos loiros. Olá, muito obrigada também pela sua presença, professora. Muito obrigada pelo convite, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, vou começar com a senhora para que a senhora explique para a gente como é que foi a participação da Engenharia de Alimentos na produção desse Mix do Bem, né? Como que a universidade e o curso de Engenharia de Alimentos ofereceu apoio técnico, conhecimento para a produção desse alimento. A Engenharia de Alimentos, ela contribuiu, além dos docentes, né? Eu e a professora Mira, que compõe nosso quadro docente, com mais 6 estagiários, 6 bolsistas, que participaram desse projeto. A Rafaela é uma dessas bolsistas e o espaço da Engenharia de Alimentos, ele foi utilizado em função das estufas, porque o Mix do Bem ele é feito através de um processo de secagem,
onde nós fazemos aí a desidratação de alguns itens que vão compor o mix do bem. Então, toda essa parte de ensino, quando a gente pensa nos alunos, né, a pesquisa, quando a gente pensa no desenvolvimento desse produto e no fim, que é o que a gente quer, a cadeia completa, né, a extensão propriamente dita, quando a gente chega até as famílias para fazer a entrega desse produto. Então, a desidratação dos alimentos ocorre na faculdade ou a faculdade ofereceu o conhecimento para que isso fosse feito no banco de alimentos? Só explica para a gente. Tá. No início, é uma parceria, né, junto com a UVG. De início, a gente ainda nós não tínhamos os equipamentos lá na UVG. Então, a gente iniciou toda a pesquisa aqui dentro da UFG, né, na Escola de Agronomia, e depois, à medida que os desidratadores foram sendo adquiridos pela UVG, o processo, né, todo o nosso estudo foi transferido para a UVG. Então, nós iniciamos aqui e depois continuamos o trabalho junto com todos, né, toda a equipe da UVG. Vou conversar agora com a aluna. Como é que foi para você participar como bolsista desse projeto? Queria que você falasse da experiência, né? Como que esse projeto agregou na sua formação acadêmica, na sua futura formação profissional? Bom, primeiramente queria agradecer pelo espaço para a gente estar falando um pouco sobre esse projeto que é incrível, que foi fundamental para o meu crescimento profissional, pessoal. Bom, começando porque assim, a gente leva primeiramente o nosso conhecimento técnico para o conhecimento prático, então ver essa outra interface, porque muita gente na graduação acredita que tendo conhecimento técnico basta, mas quando a gente extrapola isso, passa barreiras, a gente acaba vendo que é muito mais satisfatório, é muito mais impactante ver ele, no caso do projeto de extensão, ver no rosto das pessoas o quanto a gente está influenciando, ver como os colaboradores podem ajudar em tudo. Então, assim, como impacto na minha vida acadêmica foi assim, de extrema importância, todo aprendizado que eu consegui armazenar durante esse período. Bom, professora, queria que a gente conseguisse explicar para os nossos espectadores e ouvintes como é que é esse processo de desidratar os alimentos, né? Como que isso é feito para manter o sabor, manter nutrientes, porque não adianta só desidratar, mas vai chegar lá no momento de consumir e não é um alimento que seja bom de ser consumido, que não traga, né, nutrientes importantes, que foi uma das coisas que as nossas duas entrevistadas do bloco passado falaram, né, a questão do sabor e do valor nutricional. Sim, o processo de desidratação, ele nada mais é do que a retirada de água daquele produto. Então, todo produto que a gente consome, ele tem uma quantidade de água. Então, quanto mais fresco ele é, mais água ele tem. Então, por exemplo, o tomate, ele é um produto muito rico em água. E por isso ele dura pouco, né? E aí quando a gente faz essa secagem ou essa desidratação, nós podemos usar duas formas. Ou um desidratador, um equipamento, ou o sol, que está disponível para nós, né, o ano todo, o tempo inteiro. Então, qual que é o papel tanto do equipamento quanto do sol? Colocar calor ali naquele produto e esse calor, à medida que a temperatura do produto vai subindo, essa água vai sendo evaporada. Então, com isso, com a retirada de água, a gente deixa aquele produto mais seco e ele ganha um tempo de vida de prateleira, né, ou de vida útil maior. E com isso a gente consegue estender a durabilidade daquele fruto ou de um produto que utiliza esses produtos que foram secos ou desidratados. E isso garante a redução do desperdício, né, professora? Com alimentos que muitas vezes, como a nossa entrevistada do bloco passado, a representante da UVG falou, às vezes chegam frutas muito maduras ou produtos já que poderiam muitas vezes durar só dias. E isso faz com que ele dure um ano, né? O processo de desidratação. Sim, a extensão de vida de prateleira, ela é muito grande. Então, quando a gente pensa na distribuição de produtos que são desidratados, né, nessa logística de chegar aonde ele pretende chegar, no nosso caso aqui, a essas famílias que precisam, né,
desse produto, seja porque estão passando por um momento delicado, né? A gente sabe que hoje muitas famílias passam fome e aí outras situações também colocam as pessoas dentro dessa necessidade, ou até mesmo comercialmente. Quando você tem um produto aqui em Goiás, por exemplo, e você quer fazer o uso comercial dele no sul ou no norte do país. Então, essa durabilidade maior facilita, né, com que a gente ganhe esse tempo, e esse produto ele sempre vai chegar com qualidade. Então, por isso, quando a gente pensou, né, no projeto lá atrás e elaborou como fazer, foi muito importante a gente estabelecer quanto tempo esse produto vai ficar exposto ao calor, né, e esse calor vai ser uma temperatura de quanto? Porque a gente usou equipamento, então a gente conseguia fazer esse controle. Porque assim a gente consegue determinar, por exemplo, a melhor textura desse produto ou a melhor cor, né? É muito ruim quando a gente vai consumir um produto e você olha, tem uma impressão dele que você vai morder, vai ser de repente, né, ali uma mordida macia e você morde, aquele produto está duro, né? Então, essa é a textura e é um parâmetro muito importante para a engenharia de alimentos que está de encontro à aceitabilidade do consumidor final, né, para aquele produto ou não. Bom, voltando para a Rafaela. Rafaela, uma outra questão, você até destacou um pouco na sua fala, as nossas entrevistadas também falaram, que é a satisfação de poder auxiliar famílias que estão em situação de vulnerabilidade, né? A gente sabe que, como a professora também disse, muitas pessoas vivem com escassez de alimentos, né? Qual que é a importância para você de ver o seu trabalho chegando nessas famílias e você podendo auxiliar com seu conhecimento técnico, com a sua experiência profissional a essas famílias? Bom, é muito gratificante a gente ver, principalmente nesse projeto que a gente teve uma interface maior, muitas vezes a gente auxiliava ali dentro no processo e ia lá ajudar na entrega, então acabava que a gente tinha uma interface muito grande com os nossos consumidores finais que acabavam como a professora Adriana disse, por algum motivo naquela situação de vulnerabilidade e a gente trazer alguma coisa que pode permitir um consumo de alimento melhor, uma dieta mais balanceada, é realmente muito gratificante, porque quando a gente pensa na faculdade, a gente pensa muito sobre os assuntos técnicos e científicos, que é um pouco mais abstrato, e quando a gente vai para o projeto de extensão, a gente verifica ali, na real, o que está acontecendo, como isso impacta tanto a nossa rede, como, por exemplo, nesse projeto que foi o Estado, é muito gratificante, é muito bonito de ver, é realmente muito simbólico esse projeto para, acho que todo mundo, todos os colaboradores que auxiliaram ele de alguma forma. Rafaela, você falou que participou também de momentos de distribuição desses alimentos, né? Deu para perceber a recepção das pessoas que estavam consumindo o Mix do Bem em relação a esse produto? Vocês conseguiram perceber como é que ele está sendo consumido, se está sendo bem aceito? Na primeira etapa do projeto, a gente fez toda uma pesquisa para ver a questão de aceitabilidade. Porque, assim, teve o mix e também teve a parte das frutas desidratadas, que é uma parte ali que agrega mais sabor, é um pouco mais saboroso, porque é uma fruta que a gente pode consumir como um chips, então acaba que tem um consumo maior. E a gente fez toda essa aceitação, primeiro, para ver a proporção do quanto de, por exemplo, de cenoura ou de tomate iria no mix para verificar se estava de acordo com o esperado dos nossos consumidores, né, que seriam as famílias. Então, de um modo geral, foi muito bonito ver todo esse processo, de tanto a parte da aceitação, do processo, do controle de qualidade, da logística de entregar esses produtos, e no final a gente conseguir um projeto incrível, muito satisfatório. Bom, professora, para a gente finalizar, queria que você destacasse também a importância do trabalho, do conhecimento, da expertise da universidade em desenvolver produtos, né, para essa população em vulnerabilidade, para, de alguma maneira, tentar reduzir o problema da insegurança alimentar no país, que tem crescido, infelizmente, né, e cresceu ainda mais ao longo da pandemia de Covid-19. Sim, a universidade ela é o local onde a gente encontra de tudo, né? Então, quando a gente fala em desenvolvimento de produtos, alimentos, né, alimentares, a gente pensa na engenharia de alimentos e, assim, uma ideia muito importante, né, que a gente tem que ter em mente, a Rafaela trouxe isso muito bem, que é colocar os nossos alunos em contato
né, com a realidade lá de fora. Então, quando a gente pensa isso e pensa na expertise, nos pesquisadores tão renomados que nós temos aqui dentro da UFG, tudo isso se torna mais fácil, né? E aí a gente pode sair da engenharia de alimentos, permear pela nutrição, pela farmácia, né, por tantos outros cursos, a própria agronomia, que conversam entre si e que vão colocar aí produtos com qualidade, né, produtos que vão atender valores nutricionais, com processos muito bons e economicamente viáveis, né? Além da sustentabilidade, porque quando a gente pensa numa produção, a gente tem que olhar, né, todas as etapas que ela vai permear. Então, é importante que a gente traga o UFG, né, como parceiro, e principalmente em situações como essa, que é uma situação muito real, de atender o anseio da sociedade, de coisas que estão acontecendo lá fora. E aí, falar da Covid e de outras áreas, né, a UFG é sensacional. Então, assim, estar perto, né? A UFG possui muito conhecimento, nós produzimos muita coisa, mas a gente precisa da sociedade do nosso lado, a gente tem que ser parceiro o tempo inteiro. Então, que venham mais projetos assim, e acredito que a gente pode contribuir, como já contribuímos muito com a sociedade, mas eu acho que a gente tem mais a entregar e a mostrar sobre os nossos trabalhos aqui. Professora, eu disse que eu ia finalizar, mas me surgiu uma dúvida que uma dúvida indireta e não tem tanto a ver com o projeto, mas a senhora estava falando sobre a questão de desidratar alimentos ao sol. É possível fazer isso em casa para aumentar o tempo de consumo? Sei que não daria para a senhora explicar isso para o nosso público fazer em casa, mas assim, é possível? Dá para pesquisar e desidratar alimentos em casa? Dá, com certeza. Eu citei o sol aqui como uma fonte de calor, porque ele é de graça, né? Mas a gente pode fazer a desidratação de outros produtos utilizando, por exemplo, o nosso forno em casa, né? Do fogão, ou o próprio micro-ondas. Hoje, muito comum o uso de air fryer, a gente consegue também fazer a desidratação ali. Então, o que a gente precisa? Inclusive, só vou complementar aqui, a gente tem a continuidade desse projeto com a entrega de secadores para essas famílias que foram beneficiadas também, secadores do tipo solar. Mas para o nosso ouvinte aqui, né, a gente consegue fazer em casa. Então, o que a gente precisa pensar? Que o produto ele precisa ter um tempo de forno, se a gente considerar o forno de casa, numa temperatura mais baixa, senão ele vai queimar. Então, um tempo maior, um tempo mais longo, numa temperatura mais baixa, para que essa retirada de água ela seja eficaz. E aí a gente pode produzir, por exemplo, tomate seco, banana desidratada. Esses são produtos que normalmente a gente encontra por aí, né? Banana chips, Rafaela também citou, mas o tomate seco, a gente seca o tomate, depois coloca ali com azeite, com algumas especiarias para dar um sabor. Tudo isso pode ser feito na nossa casa. Bacana. Muito obrigada, viu, professora, pela sua presença. Parabéns pela iniciativa, pela contribuição com a sociedade. Muito obrigada. Fico muito feliz de estar aqui falando desse projeto. Fico até um pouco emocionada, mas ele é muito bonito mesmo, tá? Muito obrigada. Professora, a gente também fica muito feliz de poder falar sobre essas iniciativas que unem o nosso conhecimento aqui da UFG para auxiliar a população. Obrigada também, Rafaela, pela sua presença. Sucesso aí na carreira, na vida acadêmica. Muito obrigada. Eu também queria mandar um abraço assim, para os meus colegas que não puderam estar aqui presente, que é o Marcelo e o Eduardo, que esteve muito próximo da gente, contribuiu muito para esse projeto, a todos os colaboradores que não puderam estar aqui, mas contribuíram indiretamente, tanto com o pensamento, quanto ajudando no processo inteiro. O PET da Engenharia de Alimentos contribuiu extremamente para esse projeto. Muito obrigada pelo esse espaço, para a gente poder trazer esse projeto incrível aqui para a UFG, para dar visibilidade. A gente aqui agradece sempre. Bom, e eu peço para você continuar aí com a gente, porque no próximo bloco a gente fala sobre uma conquista de um estudante da Faculdade de Artes Visuais em um concurso de estilistas. O Mundo UFG volta rapidinho, bem rápido mesmo, viu? Não sai daí.
Uma história construída por mãos que cuidam e ensinam só poderia resultar em atenção e conhecimento para toda a população. A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas, Fundac, desenvolve desde 1998 um trabalho de excelência que garantiu a manutenção e prestação de serviços no Hospital das Clínicas em momentos importantes da história do HC. Hoje, por meio do corpo de profissionais competentes, a Fundação gere unidades municipais de Goiânia e também estaduais, voltadas para os usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS, todas elas consideradas de ponta pelos usuários. Além disso, a Fundac realiza a cogestão e também o incentivo e financiamento de pesquisas, atividades de extensão e ensino, junto aos professores, técnicos administrativos e alunos dos mais variados cursos da área da saúde da Universidade Federal de Goiás. O trabalho da Fundação é baseado em 4 pilares: transparência da gestão, total comprometimento com a qualidade dos serviços assistenciais, otimização de custos, eficiência e eficácia em uma assistência humanizada. Assim, ela atua com respeito, carinho e dedicação a quem precisar. Fundac, uma fundação feita por gente que cuida da gente. Nenhuma descoberta humana começa sem pesquisa. É ela que faz a sociedade crescer e caminhar, que encontra soluções, promove a evolução de um país, melhora a qualidade de vida das pessoas e garante o futuro. Desde 1981, a Fundação de Apoio à Pesquisa, a FUNAP, trabalha com a gestão de projetos de pesquisa, ensino e extensão, bem como desenvolvimento institucional e inovação tecnológica. Ela atua como um verdadeiro escritório de negócios em apoio à Universidade Federal de Goiás e outras instituições científicas e tecnológicas nacionais, conectando o conhecimento acadêmico à experiência profissional para a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. A FUNAP toma decisões baseadas nos princípios fundamentais: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Traga seu projeto para a Fundação. Acesse o site funap.org.br ou entre em contato pelo telefone 3216-7300. FUNAP, porque grandes ideias precisam de apoio. Alunos da Faculdade de Artes Visuais participaram do Amaré Fashion, que faz parte da Semana de Moda Goiana. E um desses estudantes foi premiado. O evento é realizado pelo Sebrae e selecionou por meio de edital 10 projetos de alunos de graduação de 4 instituições de ensino superior do estado. Lucas Fernando, estudante de artes visuais da UFG, conquistou o 2º lugar da premiação. Primeiro, eu segui um pouco no que estava no edital, né, que eles pediam 70% da cor tinha que ser amarela, né, da coleção. Então eu respeitei isso, 70%, o tema que era os ipês amarelos, e eles também colocaram como referência o artista Celon, que foi quem fez a logo do evento. Aí eu usei um pouco das 3 referências e criei uma coisa minha, né? Essa coisa que transita entre a arte, entre a moda. Aí eu fiz algumas estampas com tinta de serigrafia, que eu queria que tivesse um pouco dessa coisa do artista nas obras. Então essas rendas, esses formatos de rendas feitos no macacão amarelo, eles são feitos de tinta, né? Então eu fiz uma camada grossa de tinta com bico de confeiteiro. Eu peguei um bico de confeiteiro, coloquei a tinta dentro como se fosse fazer confeitar um bolo mesmo. Então eu vim fazendo o formato do desenho, eu vim pegando a espátula e fazendo até dar o formato que eu queria. Então eu usei as 3 cores, o preto, branco e amarelo, para dar esse contraste de cor com a tinta, e no macacão branco com os bordados de retalho. O objetivo desse tipo de evento é exatamente fomentar novos criadores do estado, né? Porque o objetivo é que se crie uma nova identidade de moda no estado, né? Onde se entende que a gente sai de uma condição de, para além de um polo confeccionista, também para um polo de criação autoral. Então é esse tipo de evento que permite uma certa liberdade de mostrar o potencial artístico, no caso da criação de moda.
Essa foi Lorena Abdala, professora de design de moda da FAV, que coordena o projeto de extensão Fashion Business, desenvolvido em parceria com o Sebrae. Foi ela quem orientou os alunos nos projetos feitos para o concurso. De um lado você tem os estilistas, que são criadores, porém com uma certa ingenuidade com relação à questão administrativa e empresarial. E do outro lado a gente também tem um grupo de empresários também sem muita experiência na criação. Então a ideia da educação empreendedora é que esses futuros designers de moda, eles saiam da universidade já com esse pensamento ampliado, então, de criação e mercado. As roupas produzidas para o desfile se inspiram na estética do IP do Cerrado. Ana Paula, estudante de design de moda, fala sobre a mensagem do trabalho. A nossa proposta, ela visava buscar um pouco a transição da seca para o florescer do IP. Mas não somente a questão da planta em si, mas o cenário da moda mesmo. Nós queríamos passar a mensagem de um momento que nós estávamos saindo daquele momento de pandemia, tudo fechado, muitos desafios, para um momento de transição, um novo florescer do IP, um novo florescer da moda, não só no cenário goiano, mas de modo geral. A participante Ana Luísa considera que a experiência de todo o processo é o que vale a pena para o crescimento profissional. Eu acho que antes de tudo, antes de qualquer prêmio, antes de qualquer palco, é a experiência que a gente tem antes do dia final. Porque, na verdade, aquele momento da apresentação do desfile é tão pequeno quando é comparado com as horas e horas de trabalho que tivemos, com o choro, o sorriso quando algo dá certo. Então, eu acho que a coisa mais importante é ter a oportunidade de ter essa experiência. Não, igual eu disse, não no dia do evento, mas no todo mesmo. E para fechar o programa de hoje, você acompanha dicas de eventos, serviços, ações e editais da universidade. Olá a todos que estão acompanhando a TV UFG. Eu sou a Agatha Castro, uma mulher branca com cabelos loiros e longos, uso óculos e estou em um corredor com janelas de vidros nas laterais. E começa agora a Agenda UFG. Estão abertas as inscrições para especialização na Irlanda até o dia 20 de janeiro. São ofertadas 30 vagas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, para as quais podem se inscrever professores, coordenadores, supervisores pedagógicos e gestores escolares. Para se inscrever, é necessário atualizar o currículo na plataforma CAPES Educação Básica e preencher o formulário disponível no site inscrição.capes.gov.br. Estão abertas também as inscrições para trabalhos no Congresso Nacional dos Estudantes de Engenharia Mecânica. O prazo final para submissão de artigos é 6 de janeiro e o congresso será realizado nos dias 12 a 16 de junho do ano que vem. Mais informações em eventos.abcm.oprg.br. E por fim, temos a exposição fotográfica Fungos do Cerrado, Micro Macro Mundo. Ela pode ser visitada no andar térreo do IPTESP, no setor leste universitário, até o dia 20 de janeiro. Essa foi a agenda de hoje. Continue agora com a programação da TV UFG. Tchau, tchau! Bom, o Mundo UFG está chegando ao fim, mas antes eu tenho alguns convites para você. O primeiro deles é que você pode ver ou rever qualquer conteúdo que foi produzido aqui pela TV UFG no nosso canal no YouTube. Lá ocorre a transmissão simultânea do Mundo UFG e os programas ficam armazenados também, para que você possa assistir em qualquer dia e horário. Você pode entrar em contato com a nossa produção por meio do WhatsApp. Nosso número vai aparecer aqui na tela para você tirar uma foto, ou então você pode anotar também e eu vou falar para você. 62991811406. 62991811406. Minha última dica é sobre o aplicativo da TV UFG. Ele é gratuito e está disponível para celulares com modelo Android. Tá vendo um códigozinho aí na nossa tela? Não sei se ele ainda está na tela, já sumiu, mas você pode apontar o seu celular para ele, baixar gratuitamente o aplicativo, assistir a programação ao vivo e também interagir com a gente. O Mundo UFG de hoje termina aqui, mas eu
Ressalto que nós estamos ao vivo de segunda a sexta, a 1h da tarde, com reprise às 9h30 da noite. Obrigada pela sua companhia. Até mais!